Os álcoois função álcool são compostos que apresentam como grupo funcional a hidroxila, OH, ligados a carbono saturado em sua estrutura. Podem possuir insaturações, cadeias cíclicas e ramificações. Em geral, são solúveis em água e até 11 carbonos são líquidos. Os álcoois podem ser considerados ácidos fracos, pois como o oxigênio é muito eletronegativo, atrai os elétrons da ligação para si e deixa o hidrogênio com caráter ácido. Isto faz com que os álcoois sejam capazes de realizar diversas reações. A fórmula geral dos álcoois é ROH. Eles podem ser classificados de acordo com o número de grupos hidroxilas presentes na estrutura. E eu vou citar 3 aqui, mais ou menos. Uma hidroxila se chama monoálcool, 2 hidroxilas se chama diálcool e mais de 3 hidroxilas se chama poliálcool. Uma outra forma de classificar os álcoois é de acordo com o tipo de carbono ligado à hidroxila. Carbono primário é álcool primário, carbono secundário é álcool secundário e carbono terciário é álcool terciário. É mais comum de dizer, né? Como nos álcoois há uma presença de um grupo funcional, a contagem da cadeia principal deve iniciar na extremidade mais próxima da hidroxila. Em estruturas que possuem mais de um grupo hidroxila, a contagem deve ser que a proporciona a menor numeração para estes grupos e deve-se usar os prefixos di, tri, tetra, tetra para designar a quantidade de hidroxilas. Em cadeias ramificadas, valem as regras da IUPAC, sendo a contagem da cadeia principal a que contém a ramificação da menor numeração a partir da hidroxila. Em álcools insaturados, em seus nomes devem constar as posições do grupo funcional, das insaturações e das ramificações, sendo esta a ordem de prioridade. No caso dos monoálcoois, há a possibilidade de utilizar uma nomenclatura usual, na qual o radical ligado ao grupo hidroxila é nomeado seguindo os prefixos e utilizando a terminação ílico. Alguns álcoois são bastante importantes, como o álcool metílico, o álcool etílico, que faz parte do etanol, o colesterol, que é um esteroide que compõe as membranas celulares de todos os mamíferos. Temos os fenóis, que são compostos que apresentam um ou mais radicais de hidroxilas. Os fenóis, função fenol, são compostos que apresentam um ou mais radicais de hidroxila, ligados diretamente a um átomo de carbono do anel aromático. A nomenclatura dos fenóis é feita utilizando a palavra hidroxibenzeno precedida dos seus possíveis substituintes ou simplesmente fenol. Os fenóis, em geral, são bem mais ácidos que os álcoois, porque o sal resultante, o fenolato ou fenóxido, é estabelecido pela ressonância do anel, que é a deslocalização de elétrons, né? A deslocalização dos pares de elétrons do oxigênio dentro do anel aromático faz com que estes compostos não se comportem como base, como é possível para os álcoois. Como a hidroxila é um orientador orto para dirigente em reações de substituição dos hidrogênios do anel fenólico, as substituições sempre irão ocorrer nessas posições. Temos a creolina, que são os metilfenóis, comumente conhecidos como cresóis, e a mistura dos isômeros orto, meta e parapresol é muito utilizada como desinfetante doméstico. São sólidos brancos quando isolados, mas a mistura dos 3 isômeros de posição se torna líquido. Temos o HC, temos o baquelite, temos os ácidos salicílico, que eu me desculpa que eu me atrapalho muito nessa frase, enfim, nessa palavra. Enóis são álcoois que apresentam um ou mais radicais de hidroxila ligados a átomos de carbono insaturados. Os enóis
não são estáveis e que se transformam imediatamente no seu tautômero, que é um composto carbonílico que, dependendo da posição da dupla ligação, pode ser um acetona ou um aldeído. A molécula de vitamina C é um exemplo de enol mais estável. Ela apresenta duas hidroxilas ligadas a carbonos insaturados. No entanto, a presença do anel estabiliza essas ligações. A vitamina C é essencial ao nosso organismo, sendo usada na hidroxilação do colágeno, a proteína fibriliar que dá resistência aos ossos, dentes, tendões e paredes dos vasos sanguíneos. Além disso, é um poderoso antioxidante.